no coração, quantos confiam no Senhor. Nós estamos aqui porque nós confiamos e fazemos menção desse nome poderoso que é o nome de Jesus. Com alegria, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet também. Que o nosso Deus possa ir de encontro com as suas necessidades e alcançar você nesta noite. Amém? Eu quero pedir o nosso irmão para colocar o texto que nós acabamos de ler aí no telão, e a gente vai fazer uma leitura novamente, né? Texto bem conhecido da igreja, a gente vai ler novamente. E você pode acompanhar aí da sua casa também. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão aos montes a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não prevalecerá, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os mesmos não estendam as mãos à iniquidade. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, mas paz haverá sobre Israel. Amém? Muito obrigado, meus queridos irmãos. Podem estar assentados. Quero, nesta noite aqui, cumprimentar o nosso pastor presidente. Ele está fazendo falta aqui hoje, né? Cumprimentar o pastor Walter, que é o pastor dessa igreja. Quero cumprimentar também o meu amigo Antônio. Meu amigo Antônio sempre está participando dos cultos aqui. Eu já mandei alguns abraços para ele, mas hoje ele me dá a honra de estar aqui. Vamos dar um bem-vindo para ele? Seja bem-vindo? Em nome de Jesus. Está assistindo a gente nesta hora 2 Yuris, amigos meus. Eu mandei o link para eles, como mando dos cultos que aqui acontecem. Eu quero mandar um abraço para eles, pastor Divino, na cidade de Bela Vista. Outros meus amigos que também estão assistindo por aí, amigos dessa igreja, que a palavra de Deus possa te alcançar nesta noite para a glória de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, pastor Walter disse que hoje estaria encerrando a campanha, e o título desta campanha é Os que Confiam no Senhor. Confiança é uma coisa muito boa, mas quando nós temos a oportunidade de confiar em alguém que é Senhor, é muito melhor. Imagina você confiar, pastor Walter, em qualquer um dos nossos irmãos aqui, é muito importante, mas você não troca essa confiança pela confiança que você tem no seu pai, no pastor Juvenil, porque ele é Senhor. Nós que procuramos andar no caminho dele, a Bíblia está dizendo que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. E por que eles não se abalam? Porque esse Senhor, Ele é a rocha da nossa salvação. E Ele diz que bem-aventurado aqueles que constroem as suas casas na rocha. Porque vem a chuva, sopram os ventos, correm os rios, e essa casa permanece em pé. Aleluias. Eu sei que você construiu a sua casa na rocha, mas existem aqueles que estão construindo a sua casa em areia movediça. E por isso os ventos, quando eles assopram, a casa fica oscilante, querendo cair. Mas eu te convido esta noite para construir a sua casa na rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender melhor essa palavra, eu quero dividir ela em 3 pontos. Quem confia no Senhor? Quem é que confia nele? Por que confiar nele? E o que é que ganhamos quando confiamos nele? A gente precisa entender quem confia no Senhor. É os cristãos? Nem sempre são os cristãos que confiam no Senhor. Nem sempre. O pastor Newton, que passou com a gente uma temporada aqui, gente boa, gosta de brincar, e hoje ele está brincando no céu.
porque o Senhor levou ele. E ele dizia que quando chama alguém aqui na frente para receber a oração, às vezes são as mesmas pessoas, os mesmos cristãos. Eles estão sempre aqui na frente, estão sempre na igreja, mas parece que não são abençoados, parece que não recebem o milagre de Deus. Sempre eles estão lá na frente, pedindo para um orar, para outro orar, mas eles não receberam o milagre. Então quem deve confiar no Senhor? Somente quem conhece Ele. Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Como é que você vai acreditar, vai colocar a sua mão no fogo por quem você não conhece? Jesus, quando ele andava por essa terra, ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas na frente a gente vai encontrar um homem na Bíblia, chamado Jó, que diz assim: eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite, cada um de vocês que estão aqui, os seus olhos já viram o Senhor. Aleluias. Eu gosto de perguntar, quantos de vocês aqui já presenciaram o milagre de Deus? Rei João das Neves. É porque você conhece, você viu com os seus olhos. Quantas vezes a gente ora para alguém e o milagre acontece na hora? Nós confiamos em quem nós conhecemos. Aleluias. Jó 42, versículo 5. Eu conhecia de ouvir falar. Interessante a reflexão que a nossa irmã trouxe, pastor Albeci, a sua esposa. O fogo pega na casa de Jó e a fumaça levanta. Mas Deus dá vitória a ele. Tem uma dupla que canta que Deus não vai chamar ninguém para fazer parte do seu seleto grupo de seguidores se não tiver experiência com Ele. Deus não usa ninguém que não o conhece. E isso é fato. Você não vai ver ninguém na vida que faz alguma coisa, que Deus trabalha na vida dele, que ele não tenha passado por experiência com Deus. Que ele não tenha passado pelo vale. O Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu sei que o Senhor está comigo, e se tiver vara e cajado, eu sei que elas me consolam. Até na luta, até na aflição, irmã Cida, o servo glorifica a Deus, o servo exalta a Deus. Teve um tempo na minha vida que a luta estava mais forte do que agora. Terminava o culto e eu pedia aos irmãos para ir embora. E eu fechava a porta da igreja, apagava as luzes. Sabe, Deus me deu canções maravilhosas. Eu escrevi várias canções e tem delas que estão gravadas hoje. Porque Deus dava. Teve uma certa vez que não tinha o que comer na minha casa. E eu peguei um violão e encostei e compus o hino naquela hora. Quando eu estava terminando de cantar o hino, chegou o recurso. E nós compramos o que comer e sobrou muito dinheiro. Diz que se o hino cantar você puder, nas horas que passar por aflição, o anjo do Senhor te pega e te leva ao encontro dele. Aleluias. Talvez você não se lembra, mas a Bíblia registra no capítulo 6 de Isaías, que o rei Uzias havia morrido. E Isaías era chegado, era primo dele, e agora ele estava em angústia. Parece-me que a barraca dele havia pegado fogo, e agora alguém olha ele e chama: vem cá, e ele sobe. E a próxima palavra que eu vou trazer aqui, as 3 salas de Deus, numa delas o Isaías chegou, e lá tinha 3, e lá os serafins voavam e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voavam. E eles diziam o que nós deveríamos fazer em todos os cultos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a casa estava cheia da sua glória. Aleluia! Vocês não sabem a maneira de dizer, porque eu sei que sabem muito bem, que os mistérios daqueles que servem a Deus são incalculáveis. Não existe lugar para a gente colocar o pé que o Senhor não está junto.
Não precisam temer em momento algum, nem no vale da sombra da morte, nem diante da serpente, nem da cova dos leões, nem na fornalha de fogo, porque o seu Deus está junto ali. Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Eu chamo elas e elas saem, elas me acompanham, porque elas conhecem a minha voz. Os que conhecem a voz de Deus têm confiança quando chega diante dele para orar, para clamar por ele, porque a resposta vem. Não significa que não vai passar lutas, não significa que não haverá adversidades. Não, isso são coisas dos seres humanos, e o Senhor disse que aqui passaríamos por isso, mas que precisávamos ter bom ânimo, que Ele estaria conosco em todos os momentos. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Quem conhece o Senhor, Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitas das vezes eu sinto alegria. Eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu falo em mistério com Deus, e para mim isso já é tudo. Não preciso de mais nada. Está bom demais. Ou às vezes eu quero algo além do que o Senhor me dá, mas quando eu conheço a Deus, eu sei o que Ele me determina para fazer. Já pensou eu querer pregar todo culto aqui? Mas eu posso pregar todos os dias para as pessoas. Todos os dias eu posso falar de Jesus para alguém, e é o que eu estou fazendo. Se não tiver ninguém para me ouvir, eu prego para mim mesmo, pastor. Eu saio pregando para mim mesmo, porque quando eu falo, eu lanço a minha voz, a voz de Deus vem de encontro e Ele fala no meu coração. E com isso, nós vamos aumentando o nosso conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus são aqueles que têm intimidade com Ele. São convictos que o Senhor está com Ele todo o tempo. Tem intimidade com Deus. Você já pensou isso? Intimidade é uma coisa maravilhosa, né? Intimidade com alguém que a gente ama. Não tem segredos. Talvez tenha alguma coisa aí, meu irmão, que ninguém não sabe. Mas você já falou com Deus há muito tempo, porque Deus sabe. Deus conhece. Quando foi para me ser consagrado a pastor, tinha um pastor nosso, foi deputado posteriormente, e ele disse: olha, nós ia te consagrar, pastor, mas por algum motivo isso não vai acontecer agora. Eu falei: olha, pastor, o senhor não precisa ficar preocupado com isso, porque isso vai acontecer, porque Deus me falou. Se não for hoje, vai ser amanhã, se não for amanhã, vai ser depois. Não se preocupa, a hora certa vai chegar. Acontece que eu fui consagrado antes dos que ele ia consagrar, porque Deus já tinha falado. Nós não precisamos temer, meus irmãos, porque a porta que Deus abre, não há no mundo quem fecha. E aquele fecha, não existe quem abre. Quem conhece a Deus sabe quando Deus fecha uma porta para ele. Não adianta. Teve uma certa vez que Deus fechou as portas para mim. Dessa vez, pastor, que eu orava e o Senhor me deu hino. Eu comprei um sapato amarelo. Foi o único que eu pude comprar numa feira. Eu passava uma tinta nele para ficar preto. Se passasse um capim, o risco amarelo ficava. Gente queria me ajudar de todo lado. Falei: não adianta ajudar, porque enquanto o Senhor não abrir a porta, ninguém vai conseguir abrir. Gente boa, amigo, virou as costas. Mas eu nunca reclamei. E nunca vão me ver reclamar. Minha esposa nunca me viu reclamar. Porque ninguém pode tocar naquele que o Senhor escolhe. Ninguém pode abater quem Deus exalta, mas Ele também é capaz de abater. E quando ela bater, não adianta ficar com dó. Às vezes as pessoas querem ficar com dó da gente, mas é necessário passar por um vale, por um lugar, porque o Senhor quer ensinar algo a mais para a gente. Nós precisamos aprender de Deus. E às vezes o aprender de Deus não é que nem a gente pensa. Ele tem as maneiras dele ensinar.
Então, somente quem conhece, somente quem tem intimidade, são capazes de confiar no Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 39, o que está escrito? Que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada vai me afastar do amor de Cristo. Nada. Eu vou contar a história de um outro amigo, e vocês conhecem o pastor Sérgio Murilo. Talvez alguns conhecem a história, nós fomos consagrados juntos no ano de 2000. O Serginho passou por uma situação, mas por uma situação, e aquele homem manteve sereno e firme. Sereno e firme. Muitas pessoas teriam jogado o balde fora, teria chutado o balde, mas Deus o exaltou. Quem conhece sabe, Deus o exaltou, mas talvez não conhecem a história dele. Meu querido irmão, esse nosso Deus é maravilhoso. Por isso que nós glorificamos Ele em qualquer situação. Se a gente tiver o arroz para poder comer, a gente glorifica. Mas se faltar o arroz e o feijão, a gente glorifica também, sabe por quê? Porque temos a certeza que o olhar dele está nos vendo. Está vendo a nossa panela. Quando a gente vai no Velho Testamento, a gente vê a panela da viúva, não tinha nada. A botija não tinha nada, mas Deus encheu e nunca mais faltou. Às vezes pensamos que Deus está somente com aqueles que estão surtidos de muitas bênçãos materiais. Talvez não. A matemática de Deus não bate com a nossa matemática. Para nós, zero não vale nada. Mas será que para Deus também não vale? A matemática dele não é igual à nossa. O relógio dele também não é igual ao nosso. Mas deixa eu adiantar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por que confiar em Deus? Talvez você que está assistindo aí agora, junto de um amigo que te convidou para assistir esse culto, pergunta por que eu devo confiar em Deus? Por quê? Não seria mais fácil confiar no meu dinheiro, na minha força? Não seria mais fácil confiar nas propostas do nosso governo? Não seria mais fácil confiar no sistema de segurança, no Ministério de Segurança da nossa nação, porque tem um exército bem preparado e parece-me que na América do Sul são os mais potentes que existem? Não seria mais fácil confiar nisso? Porque se Deus eu não conheço, mas eu não conheço porque eu nunca tirei tempo para falar com Ele. Eu nunca tirei tempo para orar, para perguntar quem Ele era. Mas quando nós perguntamos por Ele, Ele se manifesta a nós, porque está sempre de braços abertos. Veio para o que era seus, mas os seus rejeitaram. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus. Para melhorar essa reflexão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, não é só um, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é na minha força que eu tenho que confiar, porque as minhas forças passam. Quantos que já se foram, eram homens fortes e robustos, e venceram várias batalhas. Quem não conhece a história de um moço que começou as suas batalhas e que o seu império bem novo, chamado Alexandre o Grande, aproximadamente 20 anos de idade, ele começou a comandar o império, morreu cedo, mas fez muitas proezas. Quem sabe Alexandre confiasse na força do seu braço. Na Segunda Guerra Mundial surge um homem chamado Hitler, tão forte, tão poderoso desde a Primeira Guerra Mundial, com a sua influência, com a sua oratória. Mas o Hitler também foi embora. Se a gente dá uma ida agora lá em Bagdá, na antiga Babilônia, que é o Iraque, tinha um homem chamado Saddam Hussein, e lá faziam culto a ele, é porque ele era o Deus. Mas ele também foi embora. E podíamos falar de muitos homens. Não vale a pena confiar na força do braço. É bobeira isso. É loucura isso. Tem um mais forte do que os seus braços, chamado Jesus Cristo. Aqueles que confiam nele não serão abalados.
Aqueles que confiam nele são como os montes de Sião. Nós, Antônio, estamos ouvindo muitas conversas por aí. Ontem eu recebi um áudio falando de tanta coisa, e diz que já está tudo preparado, isso já é a marca da besta, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e a minha resposta para eles foi assim, a Bíblia diz que antes que tudo isso aconteça, a igreja vai ser arrebatada. O mundo passa por tribulação, mas a igreja está aqui esperando a volta do Senhor. Tem alguém aqui que está esperando a marca da besta? Eu não estou, eu espero a volta de Jesus. Nós não esperamos marca da besta. Nós não esperamos um governo mundial, porque o nosso governo já veio e disse para a gente orar assim, dizendo, venha a nós o seu reino, e o reino dele está aqui entre nós. Pastor Moraes, aonde a gente chega, a gente cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. Seja na China, seja no Egito, seja lá na Antártida, aonde tiver um servo, é a paz do Senhor que manda, porque no reino dele tem paz, não tem guerra, não tem armas, no reino do Senhor tem paz. Aleluia. E nós esperamos esse governo a qualquer momento. Esse planeta não é nada. 510 milhões e 100 mil quilômetros de tamanho. A NASA tirou a foto da Terra, é pequenininha demais. Em vista do grande universo, em vista do grande amor de Deus, enquanto a gente quebra a cabeça, Deus está olhando para a igreja. Só a igreja é capaz de fazer a vontade de Deus. Aleluias. O governo planejou tantas coisas. Chegou a pandemia, caiu tudo por terra, não conseguiu fazer nada. Às vezes nós criticamos este governo e dizemos que ele não está fazendo nada, mas eu queria perguntar, no mundo alguém está fazendo alguma coisa? O Trump perdeu a cabeça e perdeu a política, porque não dá conta de fazer. Os problemas chegaram, não dá para confiar no governo, mas aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam. Eu nunca tinha comido tanta carne assada. Na pandemia eu comi. Eu não estava entendendo aquele negócio. Porque a matemática de Deus não bate com a nossa. Não bate com a nossa. Mas tem uma coisa, quem conhece a Deus, Deus fala no coração dele. E ele não costuma dar muitos passos errados, não. Ele costuma acertar mais. Muita coisa que alguém acha que não foi porque ele estava errado, mas é porque Deus estava caminhando ele por aquele caminho. E a gente não entende. Porque conhece a Deus. Eu quero te convidar a conhecer esse Deus. Primeiro você vai levantar suas mãos e dizer, eu aceito o seu filho como Salvador. Porque ninguém ama o Pai se não amar o Filho. Se não aceitar o Filho, mas aceitar o Filho que jeito? As propostas do Filho, qual que é a proposta dele? Conheça o Novo Testamento. As passagens que ele andou por aqui ensinando foi simples. E para entender tem que ser sutil. E precisa de visão, senão não vai entender. Senão nós vamos confundir os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos dele são engraçados por demais. Imagina ele mandar amar inimigo. Se tomar um tapa na face, da outra face, que loucura é essa? Que reino estranho é esse? Pois é, esse é o reino de Deus, que depois que nós aderimos a ele, nunca ganhamos um tapa na face. E o Senhor sempre lutou por nós. Teve um dia, pastor Toninho, que uma cobra veio voando para atacar o meu irmão, e o outro, sem ver, cortou o pescoço dela serenamente, assim, ela não conseguiu atacar. Isso é milagre de Deus. O Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Deus tem me dado livramento ultimamente. Caiu uma pedra tão grande no meu pé que era para poder quebrar. E o negócio doeu demais, roxeou tudo, eu fui tirar o raio-x, não tinha quebrado nada. Falei, mas esse osso é de ferro. Não é, a mão de Deus estava ali, estava segurando. Outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Conhecer a Deus. Esses dias eu gravei um vídeo e mandei para algumas pessoas chamado Toque de Fé. E nele eu estou falando que o Senhor me fala algumas coisas que vai acontecer com a minha família. E por várias vezes
eu falei, não faça tal coisa, vigia hoje. Esses dias, pastor Walter, meu menino ia saindo, e eu falei para ele, você tem dinheiro para remendar o pneu dessa moto? Ele disse assim, tenho, meu pai. Tem mesmo, se você não tiver, pega aqui. E aí, ele, não, eu tenho. Foi embora para o serviço. Quando chegou de tarde, ele falou, quem falou para o senhor que o pneu ia furar? Quem falou que o pneu ia furar? Ora para o seu filho todos os dias, porque Deus vai falar com você a respeito dele. Aleluia. Porque os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Eles passam no vale da sombra da morte, mas eles não morrem. Só o dia que o Senhor chama, só o dia em que o Senhor busca. Glória a Deus. Confiar no sistema de segurança é furada. Alguém achava que os Estados Unidos tinha o exército mais poderoso do mundo, mas Osama Bin Laden chegou, atacou as Torres Gêmeas e jogou por terra, atacou o Pentágono, queria atacar a Casa Branca, quando entrou em luta corporal com os tripulantes, entrou em luta corporal com os terroristas e caíram bem perto da Pensilvânia. Mas o sistema, o Pentágono, não conseguiu conectar com os aviões que vinham. E o salmista está dizendo isso em Salmos 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, só menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Aleluias! Está vendo por que eu sirvo a Deus? O Davi fala assim, quando meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Mas não era para ele estar chorando, não era para estar chorumingando pelos cantos. Por que é que ele está cantando? O Salmos 4 diz que só o Senhor me faz repousar em segurança. Deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. É a razão de servirmos a Deus, a razão de andarmos na presença dEle, a razão de quando os ataques eles chegam, a gente manter firmes. Lá no livro de Efésios, ele nos dá uma relação de armas espirituais para combater. Ele tem dardos inflamados que são combatidos através da fé, do escudo da fé. As setas do inimigo que são lançadas e muita gente está caindo. Muita gente boa está separando. Muita gente boa está caindo no pecado, está voltando para trás, porque não usaram o escudo da fé para combater os dardos inflamados do maligno. Perderam a confiança no Deus eterno. Sabe o que é que está acontecendo agora? A mão de Deus está visitando pessoas, porque a palavra dele é poderosa. Aleluias. No momento que eu estou falando da palavra do Senhor, a mão dele está curando enfermidade aí agora, resolvendo problema insolúvel que você achava que não era capaz de ser resolvido. Porque a palavra do Senhor tem poder. Os mundos foram criados pelo poder da palavra dele. Pela palavra dele os males foram desfeitos. E ele está trabalhando agora nesse momento. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Receba sua cura agora em nome de Jesus. Receba o milagre de Deus na sua vida agora em nome de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que estão passando por problema, mesmo sendo cristãos, vivendo em inimizade, não conseguem ter paz dentro de casa, estão vivendo em guerra como se não fossem servos de Deus. O Senhor manda te dizer, deixa isso de lado, porque você não vai a lugar nenhum desse jeito. Quebra essa situação pelo poder do Espírito Santo. Receba um milagre de Deus na sua vida. Talvez você está achando que tem razão, mas o Senhor está mandando você pedir perdão. Talvez você quer que alguém te peça perdão, é você que tem que pedir. Faça isso para o milagre chegar rápido na sua vida, porque você está perdendo tempo. Quantas vezes a gente acha que tem que falar? Tem que despejar o verbo em cima de alguém porque fez alguma coisa. Ame essa pessoa, porque o inimigo usou ele para tirar você da presença de Deus. Ame os seus inimigos, porque é assim que você vai alcançar a vitória. Quando o cativeiro de Jó virou, foi quando ele orou para os seus amigos.
Aleluias! Sabe por que é que nós perdemos as bênçãos? Porque nós temos razão demais. Nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos Jesus. E por isso nós achamos que temos razão. Por isso nós achamos que podemos falar. Eu custei aprender, mas depois eu aprendi que eu devo lutar com 3 coisas: humildade, paciência e perdoar as pessoas. Não precisa me pedir perdão, não. Amar aqueles que estão me pisando, amar mesmo. Falar com aqueles que não falam comigo. É assim que a vitória chega. Jesus falou: eu sou manso e humilde de coração. Para vocês entrar, vocês precisam ser assim também. E nós perdemos, pastor, muito. Nós dizemos que somos crente, às vezes somos pastores, às vezes somos obreiros, às vezes somos usados na mão de Deus, mas depois nós esquecemos disso. É na nossa intimidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar com a confiança. O que é a confiança? Vamos definir melhor. Credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Confiança é segurança. Quando você confia, você está seguro. Você não entra em um carro com problema, mas se o carro estiver em perfeito estado, você entra para viajar porque você está confiando no veículo. Porque se você não confiar, você não vai sair. Você só consegue emprestar um dinheiro para alguém que você confia. Se você não confiar, meu irmão, não empreste. Se tiver o dinheiro, dá para ele. Não deixe ele de mão vazia, não. Mas não empresta, porque você não confia, não vai receber. Aleluias. Crença que algo é de qualidade superior e não vai te decepcionar. Isso é confiança. É falta de cerimônia com aquelas pessoas que são íntimos nossos. Nós chegamos e entramos na casa e brincamos, contamos história, porque nós sabemos até que é que a pessoa vai reagir. E sabe o que é que está escrito lá no livro de Hebreus capítulo 4 e versículo 16? Se puder, meu Eliabe, eu até queria que colocasse nessa tela aí, porque a gente está terminando, fechando aqui a nossa participação nessa noite. Eu chamo isso de atrevimento ou ousadia nas relações íntimas. Olha lá o que é que está dizendo. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Chegar com ousadia, com atrevimento no trono da graça. Mas agora, que jeito que eu faço isso? Quando a gente fala das salas de Deus, tem a sala do banquete, tem a sala do tesouro, mas tem a sala do trono. Mas na sala do trono a gente não podia entrar sorrindo. O súdito do rei não podia entrar sorrindo. O súdito do rei não podia entrar de cabeça erguida. Ele tinha que entrar com a cabeça baixa, sem olhar nem para um lado nem para o outro, e chegar ali e ficar escutando o que o rei tinha a dizer para ele. E depois que o rei determinasse ou a prisão, ou a liberdade, ou um bem-estar para a vida dele, ele tinha que sair também sem virar as costas. Imagina que o trono como é. Então, que ousadia é essa que nós chegamos diante de Deus? A Bíblia diz lá no Salmo 15, bem-aventurados os que são limpos de mão e puros de coração. Às vezes temos vergonha de orar. Às vezes temos vergonha de suplicar a Deus. Porque chegar diante dele com o coração pesado de sujeira, de maldade, de assassinato, como é que chega? Mas quando você está limpo, o Senhor te perdoa os seus pecados. Aí você chega com ousadia, mas uma ousadia de humildade. Paizinho querido, um prazer tremendo eu estar na sua presença. Eu não era digno de chegar diante do Senhor, mas o Senhor enviou Jesus e Ele se fez carne por nós, morreu pelos meus pecados e abriu essa porta que estava fechada. Naquele dia o véu do templo rasgou de alto a baixo, o que seria impossível, e naquele momento o caminho foi aberto, e hoje eu posso chegar diante dos reis e Senhor dos senhores.
Mas eu não devo esquecer de uma coisa: é pelo nome de Jesus que eu recebo o milagre, não pelo meu merecimento, não pelo meu poder, pelo meu querer ou pelas minhas obras, é pelo amor de Jesus Cristo, inocente, incontaminado, sem pecado. É através dele que eu chego. Por isso eu devo chegar humildemente, sabendo que eu não sou digno, e se não fosse a morte do Senhor, eu não tinha essas condições. Só para fechar, tem pessoas que não oram, eles rezam, e reza é repetitivo, porque eles não têm condições de orar, porque palavras de oração só quem dá é o Espírito Santo. Quem o Espírito Santo não deu palavra de oração, ele vai repetir as mesmas coisas. Mas o cristão, quando não tem condições de orar, o Espírito Santo ajuda ele a orar. Olha, pai, ele está querendo dizer isso e isso. É isso aqui, ele queria dizer, mas ele não dá conta. O Espírito Santo ajuda com gemidos inexprimíveis. E as nossas orações chegam até o Pai. Eu estou entendendo, sim, meu filho, eu estou entendendo. E de repente a bênção de Deus chega na nossa vida. Ninguém é abençoado porque é melhor, mas é porque conhece a Deus. E ele sabe orar porque aceitou o Filho de Deus. Aleluias. Aleluias. Espero, meu querido irmão, poder ter contribuído com você nesta noite. Espero que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração nessa noite. E que a bênção do Senhor te alcance para a gente caminhar juntos até o dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero agradecer aqui o pastor Walter por essa oportunidade. Deus abençoe, pastor. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há,
Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Joel, pela